São nas maiores crises que surgem as maiores oportunidades. Provavelmente você já ouviu essa frase e já pensou assim como eu, bem, eu não quero enfrentar crise nenhuma e nem quero ter que aproveitar a oportunidade. A vontade que a gente tem em momentos de pressão é fugir, é pedir para acelerar, para passar rápido, para a gente logo encontrar um lugar de conforto. Mas são nos desconfortos, no meio das pressões, que a nossa fé ela é provada e aprovada, onde a gente é fortalecida, onde nós somos forjadas. Foi num jardim como esse que um dia Jesus, vivendo o Getsemane, ali ele foi pressionado e naquele jardim da prensa do azeite, ele pôde produzir o seu melhor azeite, o seu melhor óleo. Quem é você nos dias de crise? Quem é você nos dias de pressão? Qual é a resposta que você dá? Será que você se sente tentada a abrir mão da sua fé, abrir mão das suas convicções, dos teus princípios, dos teus valores? Ou você é essa mulher que decidiu aí ser levantada para esse tempo e dizer, pode acontecer o que for, mas eu vou perseverar até o fim e vou produzir ali o meu melhor óleo, aproveitar as maiores oportunidades nos dias de crise. Bem, foi numa selva como essa também que eu passei um dos dias mais difíceis da minha vida. Foram 3 dias na selva quando eu entrei para servir no Exército Brasileiro. Foram ali quase 3 meses de treinamento físico-militar diariamente, onde eu fui levada assim, ao meu extremo do físico. Afinal de contas, eu já tinha quase 40 anos de idade e depois de todo aquele processo de treinamento, nós ainda passamos 3 dias na selva. Gente, muitas vezes eu cheguei ali no limite do meu esgotamento físico e querendo murmurar, querendo desistir. Eu nem poderia imaginar que eu sairia daquele lugar mais forte. E eu escrevo nesse capítulo aqui do livro Meu Nome é 01, Levantar de um Exército de Mulheres, uma dessas histórias. Não são suas pernas, é a sua cabeça. É interessante que Provérbios 23:70 diz assim, porque como imagina sua alma, assim ele é. O que você tem pensado de você mesmo? Eu não posso, eu não tenho força, eu cheguei no meu limite. Ou você olha para Deus, ergue o seu olhar, olha ali para o seu comandante e decide caminhar e seguir os passos de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas no Exército Brasileiro, quando tem mulheres na tropa, durante a corrida, as mulheres correm na primeira fileira, somente atrás do general. Então, de trás das mulheres está uma fileira, uma tropa enorme de homens. No meu batalhão eram mais de 1000 homens, ali 5, 8 mulheres. E eu lembro do grande desafio, eu já com quase 40 anos, tendo que assumir o fronte sem muito preparo físico. Me sentia tão limitada, a vontade que dava era de pedir para ficar atrás. Era assim que eu pensava que era, os mais fracos vão atrás. Mas a verdade é que a tropa, o passo da tropa é determinado pelo limite do mais frágil. Isso é interessante, não é? Saber que o passo de uma tropa de homens, de um exército de homens, depende da fileira da frente das mulheres que estão correndo, porque normalmente o passo da mulher é diferente do homem, tem menos vigor, a gente tem menos músculo do que eles têm, na maioria das vezes, maior treinamento que a gente. E imagina eu, a mais improvável, a com menos preparo físico, correndo na primeira fileira. E eu lembro exatamente de um dia que eu já não estava mais aguentando, a expectativa desse dia era que a gente corresse 7 quilômetros. Antes de entrar no Exército, eu nunca tinha corrido, nunca tinha feito treinamento de corrida. E naquele dia, para mim, eu já estava ali com 2, 3 quilômetros já no meu limite físico. Então eu gritei, eu bradei para o meu coronel e eu disse, coronel, permissão. Permissão porque você não pode sair da tropa, nem se desalinhar sem primeiro pedir permissão para o seu coronel. A gente simplesmente não sai. São vários princípios, eu compartilho todos eles aqui nesse livro. E eu lembro dele dizer, permissão não concedida, Raiz. E eu gritei de volta, coronel, as minhas pernas, dizendo para ele literalmente, eu não aguento mais, eu vou cair, eu vou desmaiar. Eu cheguei no meu limite. E ele bradou de volta, ele disse, não são suas pernas, é a sua cabeça. Lembra desse texto que eu acabei de falar para vocês em Provérbios? A verdade é que muitas vezes os limites que a gente se impõe, as coisas que a gente pensa, eu não sou capaz, estão muito relacionadas com a nossa história de vida, a nossa história de traumas, de dores, o que aprendemos dos nossos pais. Isso vai modelando a maneira como nós enxergamos a vida, enxergamos a Deus, enxergamos ao próximo e, sobretudo, como enxergamos a nós mesmos.
essa lente, às vezes ela está embaçada pelas nossas histórias de dores. E aí quando olhamos para nós, nos vemos pequenas, incapazes, cheias de disfuncionalidades, enquanto deveríamos colocar os nossos olhos e ouvir a voz atenta do nosso Senhor Jesus, nos chamando, nos conduzindo, como diz o Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Talvez seja a hora de você tirar um pouquinho os teus olhos da circunstância, das tuas pernas, daquilo que te limita. Eu não sei o que te limita, o que te coloca medo, mas talvez seja a hora agora de você se posicionar e dizer: eu estou sentindo dor, eu não consigo ver como eu vou chegar lá, mas eu decido ajustar a minha mente e ajustar a minha visão de acordo com a voz do meu Senhor. E bem, eu decidi obedecer naquele dia, incrivelmente, depois de que o meu comandante declarou aquilo, não só as suas pernas, é a sua cabeça, eu literalmente engoli seco e corri o restante dos quilômetros que faltavam. Foram 7 quilômetros naquele dia, de maneira sobrenatural. Lembro também de outra vez, e eu conto aqui nesse capítulo, de que eu também estava correndo, para mim sempre era um desafio, e de que um deles falou para mim: Arraiz, puxa a canção. A gente corre, ainda corre cantando, gente, que é o mais desafiador ainda. E eu não sabia ainda, eu estava começando, eu não sabia uma canção típica, né? Um grito de guerra. Eu falei: Senhor, eu ainda estou aprendendo. E ele disse: qualquer canção. A gente correndo, e eu disse: qualquer canção mesmo? Ele disse: sim. E aí eu pensei: essa é a minha hora. E eu lembro de puxar aquela canção, O Nosso General é Cristo. Enquanto a gente ia correndo, o nosso general é Cristo. A tropa inteira atrás de mim ia tendo que puxar e declarar a mesma canção que eu estava puxando naquela hora. Foi muito especial, porque a gente entrou no batalhão naquele dia cantando que Jesus é o nosso general, de uma forma literal. Aquilo era para mim em primeiro lugar, mas foi muito lindo, muito profético. O passo de uma mulher determinar o passo de uma tropa, e nós estamos dizendo exatamente isso, de que o nosso general, aquele que conduz os nossos passos, é o Senhor. Por fim, quero lembrar vocês, não são suas pernas, não são as suas dores, os seus traumas, as suas limitações, a sua falta de condição natural que vai impedir você de viver a vontade de Deus. Talvez seja a forma que você esteja se enxergando. Talvez seja a hora de trocar as lentes, de se ver pelas lentes do teu amado, do teu Senhor, ouvir a voz dele e seguir os seus comandos. Que você seja essa mulher que diz: Senhor, está doendo, eu não sei como, mas eu estou pronta para ouvir as tuas direções.